Olá, gente! Vamos corrigir a nossa primeira atividade de cinemática. Um carro que percorre 40 km em 0,5 hora, 100 km em 1 hora e mais 250 km em 3 horas, tem durante o percurso em km por hora a velocidade média de aproximadamente... Então, gente, para a gente descobrir essa velocidade média, nós vamos ter que somar todos os percursos, que vai ser 40 mais 100 mais 250. E a gente vai somar também todos os tempos que foram gastos, ou seja, 0,5 mais 1 mais 3. Somando isso aqui, eu vou obter que o percurso vai ser 390 sobre 4,5, que é o tempo total gasto. Dividindo 390 por 4,5, a gente vai obter aproximadamente 86,6 km por hora. Então, a alternativa correta seria a letra D. Segunda questão. Sabendo que um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, calcule a ordem de grandeza dessa distância, dado a velocidade da luz no vácuo, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Primeiro, para eu descobrir a ordem de grandeza dessa distância, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a distância, né? Então, eu vou descobrir a distância aqui, sendo que a velocidade eu já tenho na questão, e o tempo também, que é um ano, né? Um ano-luz. Só que eu não quero em um ano, por quê? Porque aqui vai estar em quilômetros por segundo. Então, eu vou fazer o quê? 300 mil é a velocidade, vezes o tempo em segundos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 vezes 365, que é a quantidade de dias que eu tenho em um ano, vezes 24, que é a quantidade de horas que eu tenho em um dia, vezes 3.600, que é a quantidade de segundos que eu tenho em cada hora. Resolvendo isso aqui, eu posso simplificar o 300 mil, vou colocar 3 vezes 10 a 5, porque eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por isso que dá 3 vezes 10 elevado a 5. Vezes, multiplicando isso aqui tudo, vai dar 31.536.000. Resolvendo isso aqui, eu ainda posso simplificar esse número aqui. Eu vou voltar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, por isso que vai dar 10 elevado a 7. 3,1 vezes 10 elevado a 7. Primeiro, para eu colocar um número, para eu saber a ordem de grandeza de um número, ele tem que estar em um número científico, né? A gente vai calcular isso aqui, ó. 3 vezes 3,1, que vai dar 9,3 vezes 10 a 12. Quando resolver isso aqui, e ele já está em notação científica. Por quê? Para ele estar em notação científica, ele tem que estar, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele está entre 1 e 10, né? Então, ele já está em notação científica. Agora, o segundo passo, quando ele está em notação científica, o que eu vou fazer? Como ele aqui está mais próximo de 10 do que de 1, eu vou aumentar uma unidade aqui nesse expoente. Só que, antes disso, a gente tem que transformar de quilômetro para metro, tá bom? Para a gente transformar de quilômetro para metro, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 ao cubo. Aí a gente vai ter produto de potência de mesma base. Nesse caso aqui, ficaria 10 a 12 vezes 10 ao cubo. Conserva a base, que é o 10. Soma os expoentes. 12 mais 3 vai dar 15. Então, a ordem de grandeza vai ser só a ordem que tem a base 10, tá bom? A base 10, no caso, poderia ser 10 elevado a 15, se esse número estivesse mais próximo de 1 do que de 10. Como ele está mais próximo de 10, a gente vai aumentar uma unidade no expoente. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Por que eu transformei de quilômetro para metro? Porque nas alternativas estão em metros, viu? Vamos para a terceira.
Dois carros partem do mesmo ponto, em movimentos uniformes, porém com 10 minutos de intervalo entre um e outro. O primeiro possui velocidade de 90 km por hora e o segundo de 120 km por hora. Quanto tempo após sua partida, o segundo levará para ultrapassar o primeiro? Para a gente saber quanto tempo que ele vai demorar para ultrapassar o outro, a gente tem que ver o momento em que eles vão se encontrar, que ele vai passar um pelo outro, né? Então, primeiro, chamando o primeiro carro de A e o segundo carro de B, pode-se afirmar que em 10 minutos o carro A percorreu 15 km. Por que a gente pode afirmar? Porque, primeiro, a gente vai ter que transformar 10 minutos em horas, porque aqui está em quilômetros por hora. Transformando 10 minutos em horas, isso aqui vai dar 1/6 de horas, em que aqui ΔV vai ser igual a ΔS sobre ΔT. E a velocidade a gente teve aqui na questão aqui. E o ΔT, 1/6 de horas, né, que a gente encontrou aqui. Resolvendo isso aqui, 90 dividido por 6 vai dar 15. Então, ΔS vai dar 15. Eu primeiro resolvi essa parte aqui do ΔS porque a gente vai precisar quando for igualar as funções horárias do espaço para cada carro. Então, resolvendo aqui, montando as funções horárias do espaço para cada carro, a gente tem a função horária do espaço para o carro A e para o carro B. Para o carro A, a gente tem que a posição inicial do carro A mais a velocidade do carro A vezes o tempo. A velocidade, a gente quer dizer, a posição inicial dele aqui, do carro A, é de 15 quilômetros, né? 15 quilômetros, por quê? Porque depois de 10 minutos ele já estaria com 15 quilômetros a mais que o outro. 15 mais 90, que é a velocidade dele, 90 km por hora, vezes T. Já o carro B, no momento em que o carro A estivesse a 15 km, ele estaria no ponto inicial, na origem, né, no zero. 0 mais 120, que é a velocidade desse outro carro. Então, em algum momento, como a velocidade dele está maior que o outro, em algum momento ele vai ultrapassar o outro carro, né? É esse momento que a gente quer descobrir. No instante do encontro, que vai ser o instante que SA vai ser igual a SB, a gente vai ter o quê? Vou igualar essas duas equações aqui, essas duas funções horárias do espaço. 15 mais 90 vezes T igual a 0 mais 120T. Resolvendo isso aqui, a gente pode passar esse 90 para lá, 120 menos 90, que vai dar 30, igual a 15, porque esse zero não vai influenciar em nada, né? Então, resolvendo, T vai ser igual a 15 dividido por 30, que vai dar 0,5 horas. Então, a resposta é 0,5 horas. Depois de meia hora, ele vai conseguir ultrapassar o outro carro. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP e INPE, mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20.000 km² de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 a 6 segundos, 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10 a menos 2 km², um centésimo de quilômetro quadrado, as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Aí a gente tem aqui as opções, né? Primeiro a gente vai fazer os cálculos para descobrir qual vai ser essa área aqui que ele pergunta aqui, ó. Permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Então, em um ano,
Primeiro, a gente vai ver que para uma área, um campo de futebol tem uma área de aproximadamente 10 a menos 2. Então, no enunciado aqui, ele diz que uma imprensa noticiou que o ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Por isso que a gente colocou aqui 10 a menos 2, porque é a área de um campo de futebol. A área oficial de um campo de futebol, 10 a menos 2 a cada 8 segundos. Então, para um ano na questão diz aqui também que um ano é aproximadamente 32 vezes 10 a 6 segundos. Então, a gente pode colocar aqui. E em um ano, quanto vai ser esse desmatamento, né? Ele diz que a cada 8 segundos é uma área de futebol, né, que é 10 a menos 2. E em um ano, que é 32 vezes 10 a 6, quanto vai ser essa área de desmatamento? Então, a gente vai calcular isso aqui, produto do meio pelos extremos, né? A gente faz isso aqui, 32 vezes 10 vezes 10 a menos 2, faltou aqui, viu? Mas vocês coloquem aí, vezes 10 a menos 2, e aqui x, esse 8 vai passar para o outro lado aqui dividindo. Quando resolver isso aqui, vai dar 4 vezes 10 a 4, ou 40.000 quilômetros quadrados. Então, a alternativa correta vai ser ou a letra D ou a letra E. Vamos ver aqui qual seria a correta. Na letra D diz 40.000 quilômetros quadrados e o autor da notícia exagerou na comparação, dando falsa impressão de gravidade a um fenômeno natural. Gente, é uma falsa impressão de gravidade, não é algo grave? Vamos ver aqui na letra E. 40.000 quilômetros quadrados. E ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação. Sim, a correta é a letra E. Por quê? Porque o fato realmente é grave, mas ele exagerou, né, na comparação, quando ele foi comparar. Por quê? Porque se fosse mais ou menos uma área de um campo de futebol a cada 8 segundos, a área de desmatamento seria de 40.000 quilômetros quadrados. E na questão diz que a área em um ano de desmatamento foi de, deixa eu ver aqui, 20.000 quilômetros quadrados. Ó, concluíram que nesse período, que foi no período de 1999 até agosto de 2000, eles concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20.000 quilômetros quadrados de floresta. E aqui, quando a gente analisou e calculou, o que, no caso, se fosse uma área de futebol a cada 8 segundos, a área de desmatamento em um ano seria de 40.000 quilômetros quadrados. Que seria a alternativa correta, a letra E. Vamos para a questão 5. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Aqui a gente tem o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundo. Baseado no gráfico, em que o intervalo de tempo, a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Baseado no gráfico em que intervalo de tempo, a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Ele quer saber, na questão, em qual intervalo de tempo aqui, ó, a velocidade do corredor é constante, aproximadamente. Não é exatamente constante, mas aproximadamente. Então, a letra A diz que é entre 0 e 1 segundo. B, entre 1 e 5 segundos. C, entre 5 e 8 segundos. D, entre 8 e 11 segundos. E, entre 12 e 15 segundos. Primeiro, para a gente saber onde a velocidade seria constante, eu teria que ter em intervalos de tempos diferentes a mesma velocidade, só que ele diz que é aproximadamente. Então, não é a mesma, mas é bem próxima uma da outra velocidade. Então, vamos analisar cada alternativa. Vamos ver se entre 0 e 1, esse intervalo de tempo é aproximadamente constante. Entre 0 e 1, entre 0 e 1 segundo,
é nesse intervalo de tempo aqui, ó. Vamos ver se essa velocidade é praticamente constante. Não é, né? Ó, vai aumentando a velocidade aqui, vai aumentando, aumentando entre 0 e 1. Vamos ver a alternativa B, entre 1 e 5 segundos. Agora vai ser entre 1 aqui até 5. Vamos ver aqui, ó. 1 até 5. Vamos lá. Ó, vai aumentando, 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 aumentando. Só aumentou, então não é constante. Não é aproximadamente constante. Ela foi visivelmente aumentada, a velocidade. Alternativa C, entre 5 e 8 segundos. Vamos analisar agora 5 aqui, ó. Vamos analisar lá no gráfico. 5 até 8. 5 até 8. Ah, parece que a gente achou a alternativa correta, ó. Está quase reto, não é? Se ele está quase reto, quer dizer que ele é aproximadamente constante. Ele tem que estar paralelo com o eixo X para ser constante. A velocidade, se ela está no eixo dos Y, né? Então, gente, por enquanto a gente viu que é a letra C. Vamos ver se tem algum que esteja mais próximo. Entre 8 e 11 segundos, 8 até 11, olha, já vai diminuindo, já é visivelmente, a velocidade já vai diminuindo aqui, já dá para ver, né? E entre 12 e 15, aí é que dá para ver mesmo, ó, diminui drasticamente, rapidinho. E, então, a alternativa correta é a letra C, entre 5 e 8 segundos. Bons estudos! Espero vocês na aula, tá bom? Abraço!